Alô, pessoal, tranquilito no mais? Entrevistei dois técnicos da Yara que são especializados em fertirrigação. São eles, a doutora Thaís Regina e o engenheiro agrônomo Wilson Goto, que tem uma longa experiência internacional nesse tema. Eles vão nos passar informações extremamente relevantes. Pessoal, com muito prazer, eu estou com dois técnicos especialistas extremamente conhecedores da fertirrigação. A doutora Thaís Regina e o engenheiro agrônomo com experiência internacional fantástica, inclusive hoje mora na Noruega, o Wilson Goto. Eu agradeço aos dois por estarem aqui e nós vamos conversar sobre fertirrigação e a experiência acumulada aqui dos dois é fantástica e tenho certeza que vão agregar muito conhecimento a este tema. Eu vou fazer a primeira pergunta para o Wilson Goto. Goto, existe atualmente uma necessidade de produzir mais alimentos sob escassez de água e de área agriculturável. Ou seja, teremos que produzir mais com menos. Como a fertirrigação pode ajudar nesse cobertor curto de produzir mais com menos? Muito obrigado, Nelson. Prazer aqui estar no seu canal e realmente estar participando junto com a minha grande colega Thaís. Um prazer de estar junto com vocês. E essa pergunta exatamente a fertirrigação vem a ser uma das soluções, né, para esses grandes desafios da agricultura no mundo, né? O desafio de alimentar quase 10 bilhões de pessoas em menos de 30 próximos anos, né? E já teríamos que produzir quase que 56% a mais de alimentos. E principalmente numa condição de escassez, não só de área agricultável, como menos água disponível, menos água fresca, né? Menos água doce. E a irrigação, né? Com a irrigação a gente pode produzir mais alimento. Digo isso porque hoje 40% do alimento produzido vem dos 23% da área irrigada na agricultura. Então, isso já demonstra, né, que a gente, com a irrigação, a gente já consegue aumentar a produtividade. Já a água é um recurso escasso, né? Usar água residual reciclada começa a se tornar quase que uma necessidade. A gente tem um exemplo aí, Israel é um exemplo muito... um país que com 80% da água usada na agricultura é água reciclada, né? E ainda mais, Israel hoje é o 8º exportador de frutas no mundo. Imagine isso. Então, usando a irrigação ou usando a fertirrigação, podemos aplicar ainda os nutrientes mais precisamente e acompanhando a demanda nutricional da cultura. Isso faz com que torne-se ainda mais eficiente. Então, com a irrigação e fertirrigação, eles podem contribuir exatamente em produzir mais com menos. Então, realmente, a gente vê essa possibilidade de aumentar a produção de alimentos, né, com essa tecnologia. Goto, há uma informação muito interessante, eu que passei um bom tempo, né, 1 ano em Israel, lá trabalhando, em que eu estive num local em que a água de desidratação de verduras, para fazer essas sopas desidratadas, até essas águas são reaproveitadas para irrigação. Então, isso já vem de longo tempo, uma preocupação impressionante e por necessidade, por escassez de águas que eles têm, né? Então você veja, né, eles reciclam água de desidratação de cenoura e outros vegetais para fazer sopas
E essa água retorna para a lavoura. É impressionante, né? É impressionante. Eu até gostaria de adicionar uma tecnologia interessante que está sendo feita principalmente no Oriente Médio, que é de utilizar a água transpirada, ou evapotranspirada, né? Você coletar essa água dentro de uma estufa, claro, né? E você reutilizar, condensar e reutilizar essa água também. Então, a coisa está realmente altamente técnica, mas que também é exatamente para essa falta de água que a gente encontra em muitos países e cada vez mais em várias regiões que antes não faltava água, né? E hoje está faltando água. O Brasil, na verdade, é a gente tem uma fonte, né, muito boa de água, mas apesar disso é mal distribuída geograficamente, né? Grande parte da água doce que nós temos está mais na região amazônica, né? Então, não é que ela, como país, a gente tem uma quantidade de água doce disponível, mas que ela não é tão bem distribuída como deveria. Thaís, a gente sabe que a irrigação e a fertirrigação podem manter estabilidade e a previsibilidade para o produtor rural da sua produção. Como isso tudo pode ajudar a esse produtor a ter avanços significativos em produção, em qualidade e na sua renda? Oi, Nelson. Nelson, primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer, né, participar dessa entrevista no seu canal, principalmente junto com o Goto, que é uma referência para mim quando o tema é fertirrigação, né? A fertirrigação, ela traz vários benefícios, né, para o produtor. Um dos principais é o aumento da produtividade, quando comparada com a adubação sólida convencional ou mesmo comparada com áreas só irrigadas, né? Dependendo da cultura e do local de produção, os ganhos em produtividade chegam a dobrar de valor, tá? Outro benefício da fertirrigação é a otimização dos recursos, como vocês já mencionaram, né? Fazer mais com menos, né? Em área fertirrigada, se reduz muito o uso de tratores, o que ajuda a evitar a compactação do solo e também diminui o uso de diesel, tá? A fertirrigação, ela também proporciona um maior parcelamento da adubação e esse parcelamento mais ajustado ali à demanda da cultura, o que vai diminuir perdas e aumentar a eficiência de uso dos nutrientes, né? Então, todos esses fatores, eles contribuem de forma muito significativa quando a gente pensa na sustentabilidade do sistema de fertirrigação, porque quando a gente aumenta a produtividade, diminui o uso de tratores e aumenta a eficiência de uso de nutrientes, isso traz muitos benefícios ao ambiente. A agricultura vem sendo pressionada por ser uma alta usuária de água doce. Como a fertirrigação pode aumentar a eficiência do uso da água e dos nutrientes? Interessante, Nelson, essa pergunta, porque a fertirrigação, com a Fert, a gente consegue melhorar muito a eficiência, não só do nutriente, como da água, né? Assim como o Thaís já mostrou, já falou anteriormente, como podemos otimizar, né, a aplicação de fertilizante e alcançar maior rendimento ou maior eficiência de nutrientes, a Fert nos permite aumentar não só a produtividade da cultura, da água e do fertilizante. Quando eu falo produtividade, ou seja, menos água e menos fertilizante por unidade de cultura produzido, por quilo ou por tonelada de uma cultura produzida, né? Quando falamos em aumentar a eficiência, significa que temos que considerar também o tipo de irrigação, o sistema de irrigação. Por exemplo, se a gente fala em sistema por gotejamento, apresenta assim, o gotejamento tem uma distribuição melhor, mais uniforme da água, né? E essa distribuição uniforme da água
apresenta também, como consequência, ou como, né, uma maior uniformidade dos nutrientes. E isso dá melhor precisão e maior eficiência do uso da água e do nutriente, né? Então, no caso, por exemplo, do nitrogênio, podemos chegar até 95% de eficiência quando a gente faz FERT. Quando a gente usa em aplicação sólida, sem irrigação, por exemplo, é 30, pode chegar a 50, mas é 30. 50. E com a FERT a gente consegue muito mais. O potássio também, de 60 que a gente tem no tradicional, aplicação sólida, vamos chegar a 80%, né? Desde que a irrigação também seja bem uniforme, bem calibrada e bem manejada. Agora tem um elemento que é meio chato, que é o fósforo. O fósforo é um elemento muito complicado em termos de eficiência, porque ela já, tradicionalmente, ela já tem, né, uma série de efeitos ou de fixação, né? E isso, tanto em pH baixo quanto em pH alto, e isso a gente consegue alcançar com a FERT mesmo, máximo 35%. Né? E isso, tradicionalmente, é 20%. Então, mesmo com a FERT, a gente consegue melhorar essa eficiência, né? Então, com isso, a gente consegue tanto produzir mais, né, alimentos com menos nutrientes e com menos água. Então, por isso que eu acho que a FERT traz uns benefícios muito interessantes nesse mundo de escassez que nós estamos chegando cada vez mais nesse desafio, né, na agricultura. Quero fazer uma observação, perguntar para a Thaís e para o Goto. Na minha percepção, não conheço muito FERT irrigação, aprendi muito com vocês, né, quando a gente trabalhou junto, mas na minha percepção, inclusive ambientalmente, a FERT irrigação é muito melhor, porque o nitrogênio a gente sabe que pode trazer problemas, né, de alguns lugares de lixiviação, alguns menos, outros mais, mas lixiviação é importante, contaminar águas, né? E me parece que com a fertirrigação, com esse aumento de eficiência, a gente tem um ganho bastante grande por não perder, primeiro, por volatilização, que algumas fontes, aqui no Brasil, solos mais ácidos, como a ureia, né? É um fator muito importante, que também ambientalmente é indesejado, e por contaminação de lençóis freáticos, água, né? Em algumas regiões do Brasil isso não é um grande problema, porque os lençóis são muito profundos, mas mesmo assim, globalmente, me parece que a fertirrigação pode ajudar muito, e mesmo no Brasil, né? Em locais que estão perto de mananciais de água. Eu não sei se isso é correto, eu gostaria de alguma opinião de vocês, se vocês conhecem alguma coisa sobre o tema. Eu acho que até a Thaís pode comentar mais, inclusive ela preparou alguns materiais para mostrar exatamente sobre isso, mas com certeza, porque você consegue aplicar, no caso da FERT, né, acompanhando a demanda da cultura, você consegue aplicar em menores quantidades, em mais vezes, então tem uma série de benefícios que você pode conseguir através da FERT, porque você, inclusive, ajustar durante a etapa de crescimento da planta, né? Se ela realmente necessita ou existe algum ajuste que pode ser feito durante a safra, durante o período de crescimento da planta. Então, isso você consegue, o que a gente fala, né? De ofertar de acordo com a demanda da planta, né? E isso, com certeza, a gente diminui todos esses aspectos que você comentou, mesmo na questão da volatilização, mesmo na questão até de denitrificação e lixiviação, né? Então, a gente consegue trabalhar bastante nisso e, principalmente, fazendo um monitoramento também. A Thaís pode falar mais quando a gente fala em monitoramento. A Thaís é expert no assunto, podia falar mais até. Não, Nelson, tem muito sentido, né, o que você disse, né, desde sendo a fertirrigação, né, bem manejada, bem monitorada,
os ganhos ambientais são muito expressivos, né? Esse ponto da maior eficiência de uso de nutrientes é muito importante, né? Tem um artigo publicado pelo IAC que mostra maior eficiência de uso de nutrientes em torno de 25% ali para nitrogênio e potássio, quando esses nutrientes foram aplicados via fertirrigação, em comparação à adubação sólida convencional não irrigada. Isso tem um impacto ambiental importante. Thaís, sabendo que a fertirrigação por gotejo é mais eficiente, nesse sistema, a água e os nutrientes são aplicados em uma área restrita do solo, que é o bulbo úmido. Neste caso, como se comporta a dinâmica de água e dos nutrientes? Nelson, realmente, nesse sistema, a distribuição de água e nutrientes, ela vai ocorrer de maneira bastante particular. Na fertirrigação por gotejo, a formação do bulbo molhado, o bulbo úmido, né, ou mesmo ali da faixa molhada, dependendo do espaçamento entre os emissores, ela é influenciada por 3 fatores, principalmente, que é o tempo de irrigação, a vazão do emissor e a textura do solo. Em um solo mais arenoso, o bulbo ele vai ter um diâmetro menor na superfície, vai ser mais profundo, e já no solo mais argiloso, o bulbo vai ter um diâmetro maior na superfície e vai ser um bulbo menos profundo, né? Quanto à dinâmica dos nutrientes no perfil ali do solo, nessa região, ela vai ocorrer de forma bastante intensa, porque a gente concentra a adubação, né, a aplicação dos fertilizantes numa região menor do solo, né, que é a região do bulbo molhado, né, da faixa molhada. Normalmente, a movimentação dos nutrientes, ela acompanha a movimentação da água, com exceção de alguns nutrientes, como o Goto até já citou, do fósforo, que vai se movimentar, vai ter um movimento menor no solo, mas isso em qualquer sistema de produção, né? Então, nesse sistema, o fósforo vai acabar ficando concentrado mais próximo do emissor, né? De onde foi aplicado, né? E é um desafio aí, né? Aumentar a movimentação do fósforo no solo para fazer com que ele alcance melhor ali o sistema radicular. Um resultado interessante de pesquisa que a gente já observou é que em sistema de fertirrigação acaba acontecendo uma maior movimentação de fósforo no solo. Importante frisar que é um pouquinho maior, né? Não é uma super movimentação. Esse fósforo acaba descendo um pouquinho mais no perfil em sistema fertirrigado, quando comparado à adubação sólida convencional ou à adubação sólida mais irrigação, né? E existem algumas alternativas aí para aumentar essa movimentação do fósforo no solo, como o uso de polifosfatos e também a irrigação por pulso, né? Aumentar a frequência de irrigação, porque o que acontece, né? Nesse sistema, como a gente aplica o fósforo em uma menor área do solo, os sítios de fixação, né, são preenchidos mais rapidamente, favorecendo, então, a movimentação do nutriente no perfil. Thaís e Goto, como os fertilizantes são aplicados em uma área restrita do solo, a fonte de fertilizante, principalmente as fontes dos nitrogenados, como deve ser o critério da escolha desses fertilizantes com N? Nelson, o critério, né, a gente precisa fazer a escolha com muito critério, né? Exatamente por isso, por aplicar esses fertilizantes numa menor área do solo e a gente saber que a intensidade ali, a dinâmica de nutrientes vai ser intensificada, né? Um aspecto importante relacionado aos adubos nitrogenados é a acidificação do solo, né? Em culturas que recebem grandes quantidades de nitrogênio, esse deve ser um ponto de atenção bem forte, né? Porque isso pode levar a prejuízos significativos, tá? Fontes de nitrogênio amídicas ou amoniacais,
elas têm efeito acidificante devido à reação de nitrificação, por exemplo, né, a ureia, o sulfato de amônio, o nitrato de amônio. Já fontes de nitrogênio contendo nitrato, por exemplo, o nitrato de cálcio, o nitrato de magnésio, eles vão ter uma reação neutra ou ligeiramente alcalina no solo. Tem um estudo que foi conduzido pelo Instituto Agronômico, pelo pesquisador, o Dr. José Antônio Quadro, durante muitos anos, e nesse estudo eles compararam o uso de nitrato de amônio, diferentes doses de nitrogênio, né, via nitrato de amônio e nitrato de cálcio na citricultura. E observaram, né, que quando a fonte utilizada foi o nitrato de amônio, a acidificação foi intensa no perfil do solo, diminuindo a produtividade da cultura e o desenvolvimento também, tanto da parte aérea quanto da raiz. No final do experimento, depois de 10 anos de condução do ensaio, eles abriram trincheiras no solo para estudar a distribuição do sistema radicular no bulbo e, para surpresa deles, nas áreas com nitrato de amônio, as raízes estavam crescendo fora do bulbo, né, fora da região onde você aplica água e nutrientes, né, devido à condição adversa encontrada ali no bulbo, né, que foi muito atribuída, né, à acidificação do solo e tudo que vem ali com a acidificação, né, aumento do teor de alumínio, diminuição do teor de bases, cálcio, magnésio, principalmente cálcio, que é exigido que é o nutriente mais extraído pelo citro. Um outro aspecto, né, que eu gostaria de comentar em relação ao critério da seleção de fontes de nitrogênio é a emissão de óxido nitroso. O óxido nitroso, na verdade, é equivalente a 300 vezes o potencial de aquecimento global que o CO2, né? Isso é medido geralmente em pegadas de carbono, né, e fazendo essas equivalências em termos de emissões. Na verdade, num teste realizado com fontes em forma de nitrogênio e nitrato versus ureia, verificou-se que com o nitrato você pode reduzir até 2,4 vezes menos, né? Reduzir vezes as emissões de óxido nitroso, né? Este resultado a gente conseguiu através de um trabalho feito na Espanha, em Melão, mas também temos resultados em batata, temos resultado em tomate, resultados em amêndoas. Então, várias culturas em diferentes regiões, né, com essa mesma tendência, né? Então, é muito importante considerar essa fonte de nitrogênio quando a gente fala também de sustentabilidade e na pegada de carbono. Outro, como esse é um sistema que permite aplicações frequentes de nutrientes, seria interessante um monitoramento mais intensificado? E quanto ao portfólio da Yara, há alguma novidade em termos de produtos? Muito bem. A fertilização realmente precisa ser dinâmica, né? Isso não só precisa, como ela permite fazer dinamicamente, né? Com o objetivo de uma maior eficiência, de usar o nutriente, o monitoramento frequente do solo, da planta, né? Além dos tradicionais análises de água, solo e folha, a gente pode fazer uma análise da solução do solo. Nessa análise, ela possibilita fazer o diagnóstico e ajustar as recomendações durante a etapa fenológica. Então, isso faz com que a gente consiga fazer uma recomendação, uma fertilização muito mais dinâmica, né? Uma adubação muito mais dinâmica, né? E isso que garante, na verdade, o que havia dito anteriormente, né? Garante essa maior precisão e melhor eficiência do nutriente. Em termos de produtos, Nelson, temos um produto inovador, né, que é a Yara Rega. É o único produto granulado que pode injetar em fertigação.
Além disso, é solúvel em água, claro, né, para ser fértil, e é composto por 7 elementos: nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, boro e zinco. E tem uma excelente relação benefício-custo. Tá? E a gente, combinando com nitrato de cálcio, ou calcinite, né, o nitrato de cálcio da Yara, poderá fazer uma nutrição completa. Essa combinação, né, Yara Rega e Yarathera calcinite, a gente atende quase todas as culturas, né, e quase todas as etapas fenológicas da cultura. Isso simplifica muito a fertigação, né? É simples assim, 2 contra vários outros fertilizantes que você teria que utilizar se não tivesse essa combinação, né? Viemos, na verdade, vários anos pesquisando, desenvolvendo essa fórmula, e creio que chegamos a uma etapa onde estamos revolucionando a fertigação, eu diria, né? Em vários países e regiões a gente vê resultados excelentes, né? E muitos agricultores interessados em fazer a fértil usando esse produto. Pessoal, nós já estamos finalizando essa ótima entrevista. E eu perguntaria a Thaís e ao Goto se eles teriam alguma consideração final importante. Oi, Nelson. Além do Yara Rega, mencionado pelo Goto, nós temos no nosso portfólio o Yara Terra Calcinite, que é o nitrato de cálcio. Com esse produto, a gente já fez inúmeras pesquisas, principalmente em frutíferas, como citros, manga, tomate, também café, e os resultados foram muito expressivos, mostrando aumentos de produtividade, tá? Um melhor desenvolvimento da planta, tanto parte aérea como raiz. E um ponto muito importante é que ele evita a acidificação do solo, tá? Na fertigação, a gente tem duas preocupações bem grandes com relação ao bulbo, que são a acidificação e a salinização do bulbo. Então, esse produto, ele é muito importante nesse sentido, além dele fornecer cálcio solúvel, né, que é muito importante para essas culturas também. Nelson, é exatamente o que a Thaís comentou sobre Yarathera calcinite. A gente combinando com Yara Rega, a gente tem uma combinação praticamente perfeita, eu diria, né? A gente cria uma espinha dorsal, né, de recomendação durante toda a safra. Alguns ajustes que poderá necessitar durante diferentes etapas, a gente faz com alguns fertilizantes. Mas essa espinha dorsal é muito importante, porque facilita muito o produtor, não só em termos de agronômicos, né, mas também em termos de custo, né? Então, ela vai facilitar muito o produtor na prática, evitando potenciais riscos de erros, que geralmente ocorre quando você tem uma quantidade de produtos a ser aplicados junto para a fértil. Então, essa combinação e a quantidade de fórmulas que nós temos com Yara Rega, e combinando diferentes doses de nitrato de cálcio, de calcinite e de Yara Rega, a gente faz uma combinação perfeita. Eu acho que isso que está aumentando, né, mais número de produtores e clientes utilizando essas duas linhas. E, além disso, a gente tem trabalhado ainda para facilitar isso, uma inovação que a gente está trazendo, basicamente, que é um sistema de aplicação. Mas isso ainda a gente vai lançar no Brasil. No Brasil está lançado essa fórmula de Yara Rega para café, tanto para arábica e robusta, e também agora tem uma linha mais, ou as fórmulas mais ideais, né? Fórmulas que podem servir mais para fruticultura e hortaliças. Perfeito. Eu quero agradecer demais ao Goto e a Thaís pela excelente entrevista, muita informação, que eu tenho certeza que vai ser de muito aproveitamento por todos. Thaís e Goto, grande abraço e muito obrigado. Muito Eu obrigado. Eu que agradeço, Nelson. Obrigada.
Obrigado. Tchau, tchau.